Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que nós temos de estar na presença dEle. É melhor estar na presença do Senhor do que em 1000 outros lugares. Nós estamos falando de cruz. Só dar um textinho para vocês aqui. O que parece cristianismo para a gente e o que é cristianismo na realidade. E o título desse testemunho é o que você perderia por amor a Jesus? Ele fala que um homem chamado Ábida começou a seguir Jesus já adulto. A família dele não o apoiou na decisão de deixar o Islã, mas permitiu que ele continuasse morando no mesmo terreno. Ele e outros cristãos se reuniam secretamente para orar e estudar a Bíblia. Quando muçulmanos radicais descobriram a nova fé de Ábida, ele passou a ser vigiado e até filmado. Em uma das reuniões, a casa do cristão foi invadida, os convidados foram expulsos e ele foi agredido fisicamente. Por pouco, Ábida não foi morto. Foi levado ao hospital mais próximo e só acordou 2 dias depois do ataque. Ele teve que amputar o braço esquerdo e quando voltou para casa não sabia como sustentaria sua família. E isso é cristianismo. E nós temos que cada vez mais entender e reconhecer a soberania de Deus, entender a ação de Deus e pararmos com a nossa vida de chororô, porque é isso que nós fazemos. Tanto eu como vocês. Quando nós nos deparamos com situações pequenas, não situações como esta, porque ele simplesmente se reuniu para pregar o Evangelho. Ele apanhou tanto que ele perdeu um braço. Então, será que essas situações elas seriam suficientes para nos afastar de Deus? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema a ressurreição de Jesus. 3 fatos históricos eles são essenciais ao cristianismo. O primeiro deles é o nascimento de Jesus. O segundo é a morte de Jesus e o terceiro é a sua ressurreição. Acho que vou pegar a Helena lá, Felipe Rayane, por favor. Helena, vai lá, não ficou quieta, então tem que ficar com o papai e com a mamãe. Esse é um ciclo que se inicia com o cumprimento da promessa da vida de Jesus e finda com o evento que anuncia o seu segundo retorno em glória e majestade. Nós meditamos na semana da Páscoa exatamente sobre esse contexto, do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo. O texto que ficou da semana passada é João capítulo 20, versos 6 e 7, que diz: Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Esse anúncio da segunda vinda parte de um sinal simples, um lenço deixado de lado. Mas é um sinal simples apenas para aqueles que são simples, entendam. As pessoas que são soberbas, as pessoas que acham que sabem todas as coisas, elas não conseguem entender os sinais que as Escrituras dizem. A ressurreição do nosso Messias atesta que há algo por vir. E a nossa fé ela não é vã. Tudo que você abre mão, tudo que você acredita, não é algo que é jogado fora. Que nós possamos olhar para esse fato como uma realidade, não uma fantasia. E assim priorizar a nossa vida espiritual em detrimento da terrena, que é algo que eu tenho batido nessa tecla muito. Essa semana fiquei extremamente feliz com Ingrid e a Aisla, que iniciaram um propósito de jejum. E elas estão lutando, estão tentando, não sei se continuam, se foi só aquele momento, e elas estão trabalhando no contexto da espiritualidade, algo que eu falei com vocês há 3 semanas atrás, e que aprove a elas individualmente decidir fazer isso. Então nós temos que despertar pelas coisas espirituais, tá? Então não há necessidade que eu pegue você pela mão, você está recebendo o ensino. Você pode tomar a frente e fazer coisas que você vê que as Escrituras comandam que você faça, para que você possa se aproximar mais de Deus. A palavra de Deus hoje tem o título Paz em Cristo. Não é no mundo, não é nas riquezas, mas é em Cristo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1.
vamos ler do verso 16 ao 21. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 em diante. Vou tentar ler essa letra aqui, está minúscula, literalmente minúscula. Vamos lá. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente levantadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Verso 15 também, que eu pulei, que eu deveria ter lido no começo. Mas da minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua santa e bendita palavra. Nós agradecemos, Pai querido, porque a tua palavra ela transcende épocas e eras e nos alcança neste dia 24 de abril de 2022. Que nós possamos, Pai, receber um recado santo aos nossos corações, que gere em nós mudança, transformação, constrangimento, conforto. Que nós possamos ser, a partir da tua palavra, transformados e conformados cada vez mais à figura de Jesus Cristo. Me coloco, Pai, mais uma vez nas tuas mãos, pedindo a ti, Pai querido, que o Senhor me guie, me oriente, me abençoe como um oráculo do Senhor nesta noite. Oro em nome de Jesus. Amém. Paz em Cristo. O mundo não tem paz. O mundo não tem paz. As pessoas elas buscam paz na segurança financeira. As pessoas buscam paz em relacionamentos. Via com muita tristeza nesses dias uma postagem de uma pessoa que encontrou uma nova vida. Quero pedir que vocês desliguem o seu celular, coloquem em modo avião, por gentileza, tá? Por favor. E a pessoa ela demonstrava toda a alegria de uma nova vida ou de um novo momento. E a gente sabe que essas coisas são passageiras. Nós gostamos de viajar, nós gostamos de comprar coisas, nós gostamos de nos alegrar com bons restaurantes, mas passado aquele momento, a felicidade aparente, ela some como uma fumaça, ela deixa de existir, e a nossa satisfação, ela some. E o mundo consumista dos dias de hoje, ele tem vivido muito nessa condição, a busca incessante de uma nova experiência. O cristianismo não tem sido diferente e tem andado nessa vertente de novas experiências. Quando eu e Rosângela estávamos ainda visitando a igreja, passeando, não fomos muito de fazer isso. Sempre tivemos o entendimento de que uma coisa é a frente e outra coisa são os bastidores. Os casamentos são assim, os relacionamentos deles são assim também. As pessoas, elas aparentemente elas são extremamente legais, tudo certinho, tudo jóia, mas quando as portas se fecham, quando você vai lá nos bastidores, você passa a encontrar um novo tipo de relacionamento, um novo tipo de coisa. E o cristianismo, se você tomar esse tipo de foco, você vai ter um cristianismo sem paz, porque a paz verdadeira só vem de um relacionamento com Deus. E aí eu volto a retomar, você saiu, Ingrid, eu falei, essa busca que a Aisla começou junto com a Ingrid, no sentido de jejum e oração, é uma busca de relacionamento com o Senhor. Uma busca que algumas pessoas aqui nesta igreja têm se desenvolvido por fora, ou têm buscado comigo, pastor, eu não quero conhecer mais. Tenho já falado do passado, quando
a gente leu a primeira vez as escrituras com a Rayane, foi tão legal, e aquele movimento acabou alcançando outras pessoas. Então, essas coisas elas têm que alimentar a sua vida, porque se você começar a sua vida pensando apenas no dinheiro que você vai ter que ganhar para você pagar as suas contas, a sua vida vai ser uma vida miserável. Ela vai ser uma vida sem alegria, sem felicidade, sem paz. Pode ser que você ganhe muito recurso, pode ser que você enche o bolso de dinheiro, e eu realmente espero que você seja próspero, mas se for só esse o foco da sua vida, vai ser uma vida muito triste. Busquemos a paz em Cristo. O primeiro versículo que nós vamos meditar, 2 Pedro 1,15, que diz: mas da minha parte me esforçarei, para que mesmo depois da minha partida conservem a lembrança desses ensinamentos. Pedro, ele está versículo após versículo falando exatamente a mesma coisa. Vigia e ora, busca entendimento, busca conhecimento. O tempo é hoje. Então a gente estava lendo rapidamente um testemunho daquele rapaz lá no estado muçulmano. A vida dele mudou da água para o vinho de uma hora para outra. Ele perdeu o braço, ele não sabe como que vai sustentar a sua família. E nós temos que entender que, apesar de nós vivermos num país laico, em que qualquer religião ela é válida, cada vez mais o cristianismo ele vai ser perseguido. Ele vai ser perseguido seja de uma forma aberta ou de uma forma velada. Então nós temos que estar preparados para isso. E eu quero que você observe nesse versículo que nós lemos, que eu vou ler de novo, duas questões em especial. Duas não, algumas questões. Mas de minha parte, me esforçarei para que, mesmo depois da minha partida, conserve lembranças desses ensinamentos. Em primeiro lugar, Pedro, se você observar a carta de Pedro, ele trata muito a questão em primeira pessoa. Ele fala, eu me esforçarei. E ele tenta, de alguma maneira, baixar o nível, digamos assim, espiritual até o nível dos seus ouvintes, para que aquelas pessoas possam entender. Muitas pessoas se formam em teologia nos dias de hoje, mas quando elas vão falar com outras pessoas, as pessoas não entendem nada. Pastor, não entendi nada. Você falou, não entendeu nada. E aí Pedro, ele está mostrando exatamente essa condição de que ele se interessa pelo que as pessoas pensam. Ele se interessa pela condição que aquelas pessoas estão passando. Uma segunda característica é que o apóstolo demonstra uma preferência pela repetição. E aí aqueles que interpretam o versículo de que é pecado repetir orações, cai por terra. Porque o apóstolo Pedro, ele continua repetindo, porque ele sabe que os seus ouvintes precisam ouvir a mensagem da cruz. Cantamos, Rude Cruz se erigiu, eu estou lá junto, vou carregar a minha cruz, mas será que você carrega mesmo? Ou será que a sua vida é uma vida sem paz, sem confiança em Deus, sem acreditar na real soberania do Senhor? O apóstolo demonstra uma preferência pela repetição, e ele fala, esforcem-se diligentemente. Isso já apareceu até agora nessa carta de 2 Pedro, nesses 15 versículos, 3 vezes, e aparece como uma promessa, como uma exortação, convocando as pessoas a mudarem o seu estilo de vida. E eu tenho, toda vez que eu falo com alguém, eu tento procurar trazer exatamente esse pensamento, que a gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Falava com uma moça, eu fui num lançamento de um livro, de um pastor amigo meu, que eu fiz uma revisão de um livro, e aí eu conversando com um outro rapaz chamado Paulo César também, ele é presbítero numa outra igreja, ele falando das dificuldades da sua esposa, e ela sofreu 2 intervenções cirúrgicas, que eu já comentei com vocês, e hoje uma mulher de 40 anos que não consegue segurar mais a urina, tem que usar fralda, e também tem dificuldade com a parte de fezes, entendeu? E aí eu liguei para ela, comecei a conversar, falei assim, e aí, como é que está a sua vida com Deus? E ela falou assim, pastor, está bem. Eu falei, mas que hora que você acorda? 10 horas. Ela está de licença do trabalho, ela é uma bombeira. Ela falou assim, eu acordo 10 horas. Eu falei, mas para que você acorda tão tarde? Que hora que você faz seu devocional com o Senhor? Ah, lá para as 4 da tarde. Eu falei, já passou todo dia. Por que você acorda tão tarde? Eu vou dormir 2 da manhã. Mas por que você acorda 2? Vai dormir 2? Ah, não sei. Vamos combinar de você dormir mais cedo e acordar mais cedo? E aí essa semana eu liguei para ela falou assim, realmente pastor, deu certo. E eu estou começando a consagrar o meu dia, começando o dia na presença de Deus, isso faz toda uma diferença. Mas por que Pedro usa o tempo futuro e não o presente?
Se entendermos essas palavras exatamente como estão escritas, devemos concluir que Pedro tem a intenção de escrever ainda outra carta. Quando você lê a primeira carta do apóstolo Pedro, você lê a segunda, parece que ele deixa o assunto meio aberto, assim como se ele fosse tratar em uma outra carta que ele não escreve. João escreve a terceira carta, Pedro não. Mas quando nós olhamos um pouco na história da igreja primitiva, a gente começa a perceber que algumas coisas que o evangelista Marcos afirma, elas têm muito a ver com algo que o próprio Pedro viveu. E aí, quando eu fui fazer um pouquinho de pesquisa, e aí eu vi que lá no século 2 e 3, alguns autores cristãos testificam que Pedro ajudou Marcos a escrever o Evangelho. Por volta de 125 depois de Cristo, Papias, que era um bispo numa cidade na Ásia Menor, e antigo discípulo do apóstolo João, escreveu Marcos, tornou-se intérprete de Pedro, e escreveu precisamente tudo que ele lembrava sobre as coisas ditas e feitas pelo Senhor. Então viu mais uma vez uma atestação que houve um dedinho de Pedro ali. Pois ele não tinha ouvido o Senhor e nem tão pouco seguido, porém mais tarde, como disse, ele seguiu a Pedro, que costumava ensinar sempre que necessário. Aproximadamente 60 anos depois, uma outra pessoa chamada Irineu, que era um bispo das igrejas de Lyon, também testificou sobre esse fato ao escrever sobre a morte de Pedro. Ele diz: depois da sua morte, o próprio Marcos, também discípulo e intérprete de Pedro, deu-nos em seus escritos as coisas que eram pregadas por Pedro. Então, Pedro, ele de alguma forma, ele participou da escrita de Marcos, e talvez essa terceira carta que ele tentasse escrever, foi colocado dentro dos textos dos evangelhos. Uma palavra-chave nesse verso 15 que ele usa é a minha partida. Esse é um termo que Pedro usa para descrever uma morte iminente. Nós já falamos em encontros anteriores que havia muitíssima perseguição, como teve nesse testemunho desse Ábida aí, esse homem que teve o seu braço amputado. A realidade dos cristãos era bem diferente do que nós vivemos nos dias de hoje no mundo ocidental, que nós podemos levantar as nossas vozes aos altos, nós podemos repetir a música, podemos ter acordes de violão, podemos fazer tantas coisas, que com esses povos isso não é uma verdade. Então ele sabia que ele ia morrer. Sem dúvida ele ensina explicitamente que a morte, ela não é o fim. A morte é uma transição dessa vida para uma vida com Cristo. Com certeza, todos nós tivemos perdas familiares. Eu perdi meu papai ano passado, perdi minha titia 3 anos atrás, e cada um de vocês tem uma experiência singular de morte. De vez em quando eu vejo o Alice lá falando do seu irmão que faleceu, e nós temos que entender que o grande problema é quando a pessoa morre fora de Cristo. E as nossas lágrimas de dor, elas muito mais são lágrimas de egoísmo do que uma lágrima de felicidade, porque aquela pessoa, ela está nos altos céus. Aleluia. A titia está lá com o Senhor, o irmão Cláudio está lá com o Senhor, e assim vai. As pessoas, elas estão na presença de Cristo. A gente tem que entender que essa passagem, ela é apenas uma passagem. Nós não vamos ficar num tempo de sofrimento, não há um local em que nós vamos ficar lá purgando os nossos pecados. Não, nós vamos fechar os olhos aqui, nós vamos encontrar o nosso Senhor e Salvador. Pedro não vê a morte como um fim, mas como um início. No Novo Testamento, essa expressão da partida ou semelhante aparece em 2 lugares. Abra em Lucas 9,31, por gentileza. Lucas capítulo 9, verso 31, diz assim: os quais apareceram em glória e falavam de uma partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então esta partida, ela novamente é citada, mais um texto para você, Hebreus 11, 22. Hebreus 11, ele é um capítulo que fala basicamente sobre a fé. Hebreus 11, 22 diz: pela fé,
José, próximo do seu fim, ou próximo da sua partida, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Depois de Jesus ter restaurado Pedro ao apostolado, Pedro nega Cristo. Primeiro ele diz que não negaria Cristo de maneira nenhuma. Ele vem e nega Cristo a primeira, nega Cristo a segunda, nega Cristo a terceira. No final do Evangelho de João, capítulo 21, Jesus Cristo aparece já ressurreto, encontra Pedro. Pedro fica meio que atônito na presença dele, e Jesus olha para ele e fala: tu me amas? E Pedro responde: eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Jesus, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro, ele se quebranta, ele sente a cura do seu pecado, e naquele momento que era apenas uma pergunta e resposta, aquele homem barbado, líder daqueles homens, pescador, brutão, ele cai em lágrimas e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. E Jesus novamente fala: apacenta as minhas ovelhas. Depois de Jesus ter restaurado Pedro ao apostolado, Pedro exemplificou o seu compromisso total com Jesus, mesmo diante da morte iminente. Pedro sabia que ele ia morrer, e não ia demorar muito tempo. Lá por volta de Atos capítulo 12, ele é levado para a prisão. Nero tinha se agradado de matar os cristãos, e via que o povo gostava, e Pedro foi preso. E Pedro, ele, antes do seu julgamento diante do rei Agripa, um julgamento de morte, ele dormia. E a palavra de Deus diz que ele estava dormindo entre dois soldados, acorrentado com suas cadeias, no verso 6. Dormindo. A gente já tem dificuldade de dormir, às vezes se você não coloca um travesseiro no meio da perna, do joelho, se o travesseiro está mais alto, você dorme no outro colchão, a gente tem dificuldade. Pedro ia passar pelo julgamento que definia a vida e morte dele, e ele dormia. E é tão interessante que o texto continua dizendo que a igreja estava em incessante oração. O que foi, filho? Essa é um parente de Pedro, ele acha. É. E aí o que acontece? Eu quero ver na nossa dificuldade. Tomara que seja assim. E aí a igreja em incessante oração. E aí Deus manda um anjo. E o anjo vai lá, Pedro, e Pedro está nem aí. E o texto diz que o anjo foi obrigado a tocar ali do lado. Eu estava brincando de cosquinha com a minha filha outro dia, então de repente ele fez uma cosquinha em Pedro, eu não sei, disse que tocou do lado, não sei onde foi esse lado. E aí aquele homem despertou. Por que ele dormia? Porque ele tinha confiança em Deus. Ele sabia que a vida dele estava no controle do Senhor. E se ele tivesse que morrer, ele morreria. E se ele tivesse que viver, ele viveria. E isso é a condição da paz em Deus. É o entendimento da soberania do Senhor. Um homem presta a ser morto de uma forma violenta. Eu não lembro como é que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele foi julgado. E eles falam assim: agora você vai ser crucificado. E ele fala: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Eu posso escolher uma coisa pior? Ele falou: pode. Quero ser crucificado de cabeça para baixo. Se para cima era difícil, imagina para baixo. A pessoa que ficar 10, 20 minutos de cabeça para baixo, ele morre. Ele tem um pane meio cerebral assim. Estava vendo uma série outro dia com a Rosângela, e aí penduraram lá uns soldados de cabeça para baixo, e aí as pessoas começaram, e desfaleceram. Então Pedro ia sofrer uma morte terrível, e mesmo assim ele dormia. Em sua segunda epístola, Pedro demonstra a mesma confiança e segurança em Jesus. Ele sabe que o Senhor o informou que a sua partida seria iminente. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus. E por que você tem lutado contra isso? Lutado contra o chamado? Eu falo para você, e isso é para mim também. Por que a gente se abala tanto? A gente se preocupa tanto? Ele sabe que o Senhor o havia informado sobre sua partida iminente, mas para ele, deixar essa vida era como despir-se. Nós trabalhamos bastante esse conceito na escola bíblica dominical. O contexto de você se despir
dessas vestes, vestes que não são suas, vestes que você já deveria tê-las abandonado há muito tempo, mas que você continua a colocá-lo no seu guarda-roupa e você continua querendo buscá-lo. Tem isso, Gil? Vem cá, deixa eu pegar a minha mão agora, né? Pega aqui na minha mão, Gil. Deus abençoe. Para ele, Pedro, deixar esta vida é como despir-se. Ele parte para estar com Jesus. Filipenses 1:23, não precisa abrir, diz: é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo fala: eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu continuo pegando o Evangelho ou eu não pego o Evangelho, eu não sei o que eu faço, mas eu sei que ir para Cristo é muito melhor, muito melhor. 2 Pedro 1,16 diz assim: porque quando vos anunciamos, e ele sai da primeira pessoa em que ele fala eu me esforço, para ele falar, porque quando vos anunciamos o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, mas sim por tê-lo visto com nossos próprios olhos em todo o seu esplendor. Nesse verso, Pedro apresenta sua mensagem, primeiro através de uma negação, e depois em termos positivos, revelando a condição privilegiada que ele teve de assistir tudo aquilo. E ele começa falando: quando vos anunciamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras devem ser consideradas no contexto desta passagem, pois refere-se à transfiguração de Jesus. Ele viu a glória do Senhor. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versos de 2 a 8. Diz assim, Marcos capítulo 9, verso 2 a 8. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante dele. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estavam eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram, senão Jesus. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele está falando de uma coisa que ele viu. Pedro relata o acontecimento quando ele, João e Tiago viram uma pequena parte do poder e majestade de Jesus Cristo entrando em seu reino eterno. Aquela visão foi uma visão ímpar nas Escrituras, em que pôde-se ver Jesus Cristo de uma forma transfigurada como Deus. Em seus escritos, os apóstolos com frequência testificam da volta de Cristo. Cristo, ele vai voltar. João 14:3. Helena, fica quietinho, Helena. Você já é grande, você não pode ficar fazendo que nem os bebezinhos. João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo foi e vai voltar. 1 Coríntios 15:23. 1 Coríntios 15:23 diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E essa vinda é a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, ele manifestará o seu poder ao derrotar as forças dos seus oponentes. A aparição de Jesus é uma vinda que será caracterizada pelo seu poder. Essa palavra vinda
ela não fala da primeira vinda de Cristo, mas é uma palavra que se refere à segunda vinda de Cristo. Assim relacionamos esse termo à volta de Cristo e vemos essa vinda como uma revelação do poder de Jesus no último dia, uma revelação que é dada para os filhos, para que você olhe para o seu porvir, para a sua estrada, que ainda você tem que trilhar, e você tem que ter aquilo como foco do seu alvo. Nós temos pessoas mais jovens que do Pedro. Esse aqui? Está sumido, está atrás da árvore. Desde do início de caminhada, como o do Pedro, que eu estou fazendo discipulado com ele, até dos mais velhos, que já estão na reta final. E eu conversava, parece um negócio meio besta, né? Mas eu conversava outro dia com a Rosane e falei assim, é tão estranho você olhar para as gerações em cima de você e não ter muita gente. Eu olho e vejo só minha mamãe e meu tio. E eu falo assim, depois que a minha mamãe se for, a próxima geração que vai é a minha geração. E a gente tem que começar a pensar nessas coisas, porque o tempo ele não para, ele continua caminhando. E nós temos a oportunidade de olhar para esse foco que é Cristo e mudar o nosso contexto de vida para alcançar pessoas cada vez mais no início da sua caminhada. Pessoas não têm que conhecer o Evangelho com 20, 30, 40 anos, podem começar a conhecer na tenridade, como nós estamos ministrando ao Pedro. Quantas pessoas vocês têm acesso? Quantas pessoas vocês têm acesso? Com quantas pessoas você pode testemunhar do Evangelho do Senhor? Comprar folhetinho, que eu esqueci, o rapaz mandou para a gente. Compre folhetinhos. Compra um centro de folhetinhos e deixa no teu carro. Qual a dificuldade dos meus irmãos que vendem flores, de você entregar uma flor, vender e entregar um folheto? Ah, pastor, mas se o cara não for crente, não for comprar, será que você está medindo a sua vida por isso? E se mudar? E se aquela pessoa naquele momento receber aquele folheto como a primeira e única informação do Evangelho que ela vai ter? Já falei isso várias vezes com Moisés, no sentido das almas dele lá, das pessoas com quem ele vive. Conforme Pedro indica, a transfiguração de Jesus, observada pelos apóstolos, anuncia um glorioso acontecimento. Um acontecimento que vai ser de alegria para aqueles que vivem o Evangelho, mas de muita tristeza para aqueles que não amam a Deus. E na sequência ele fala, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. O que mais nós vemos hoje? Fábulas inventadas. As pessoas, elas inventam toda sorte de histórias. Elas tiram os textos do contexto. E como você não lê, a pessoa fala algo que você acredita. Porque talvez ela use alguns termos que são bíblicos. E aí você olha para aquilo e fala assim, é uma verdade, mas não é uma verdade. É uma fábula, é uma mentira. É algo que foi inventado apenas para te enrolar. Pastor Paulo, tem pessoas que fazem isso de caso pensado ou... Como tem? Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Observe a mudança interessante que o apóstolo Pedro faz. Ele sai do eu me esforçarei para um contexto de testemunho junto com os outros apóstolos. Ele não fala algo que é do coração dele. E a gente vê muitas vezes o apóstolo Paulo nas suas cartas paulinas, ele defendendo a sua autoridade apostólica, não porque ele quer ser chamado de apóstolo, mas porque ele está querendo que aquilo que está sendo falado seja reconhecido como palavra de Deus. Então a gente brinca, a gente se diverte, entendeu? Eu gosto de fazer piadinha com vocês, mas quando a gente está falando da palavra de Deus, a gente tem que falar de uma coisa muito séria. É sério. E esse tempo, ele é rápido. Juntamente com os outros apóstolos, ele fala com autoridade sobre a verdade do Evangelho. Quando falsos profetas procuram distorcer o Evangelho ou ensinar suas próprias fábulas e lendas, Pedro expressa sua oposição apostólica. Não aceite conversa furada. Tem muita gente, graças a Deus eu não vejo vocês compartilhando esse tipo de coisa. Esses coachings, que as pessoas trazem historinhas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Palavras que vão gerar em teu coração ansiedade, tristeza, angústia, preocupação, falta de fé. Nunca fé verdadeira.
O termo fábula no grego é o mesmo que a palavra mito. De acordo com Pedro, os falsos mestres estão ensinando aos membros das igrejas heresias destruidoras, palavras inventadas. Pedro acrescenta que aqueles homens que assim o fazem, eles escarnecem da segunda vinda de Cristo. As pessoas que estão pregando o Evangelho não falando de Cristo, eles estão escarnecendo do Evangelho. Eu já passei por igrejas assim, você deve ter passado por igrejas assim. E o que é que você tem ouvido, o que você ouve, o que você tem se alimentado? Fora do domingo pela manhã, ou domingo à noite, ou domingo à noite, o que você tem feito com o seu tempo? Cuidado. Esses mestres negam a base histórica da mensagem do Evangelho e em lugar apresentam seus próprios mitos. O que é um mito? Mito é uma história formulada pelo homem para expressar seus próprios desejos sem qualquer referência à realidade. Mitologia grega. Então ele tem os deuses lá que representavam o que eles achavam de mais importante, ou mais belo, ou mais forte, ou mais rápido, e eles vão dando o nome das divindades, porque é uma mitologia grega. Mitologia é uma coisa inventada. Apesar da nossa cultura ser extremamente influenciada pela cultura grega, nós temos que entender que tudo aquilo é um mito, é uma invenção. A Bíblia, ela diferente desses escritos, ela é inspirada e tem suas raízes históricas e é inquestionavelmente verídica. E o mito não tem poder de cura, não tem poder de restauração. Historinhas que são contadas na frente das pessoas. Quando você olhar aquela figura típica, um negócio escuro, um ambiente escuro, um banquinho daquele de boteco alto, um holofote na cabeça da pessoa, um pé no banco e outro solto, e o cara proferindo histórias. O cara nem fala da Bíblia, ele só vai falando de histórias, ele está simplesmente querendo te cativar. É a história do lobo que está querendo atrair a ovelha, está querendo fazer com que ela saia ali daquele rebanho. É a mesma história que a serpente aplicou sobre Eva e falou assim: pode comer, não tem problema nenhum. Esses homens que se denominam teólogos ou se denominam coachings, eles estão trazendo apenas o engano. Você tem que viver apenas para ser feliz. As Escrituras, elas são originadas em Deus e elas têm poder redentivo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 4. Opa, canta mais alto. Eu vou falar o que eu achar. Timóteo 1, 4. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Apóstolo Paulo falando com Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, e ele diz: nem se ocupem, verso 2 primeiro. Quando eu estava de viagem em rumo da Macedônia, te roguei que permaneceres ainda em Éfeso, para admoestardes acerca das pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Como as pessoas propagam confusão na internet. Olha, pastorado feminino, e o gay não sei das quantas, e você fica trazendo tanta coisa que não vai edificar em absolutamente nada. Enquanto isso, o Evangelho de Cristo ele deixa de ser pregado. E o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo: para de se preocupar com besteira. Para de se preocupar com tolice, fala do amor de Deus, que é isso que as pessoas precisam ouvir, o amor de Deus, nada mais que isso. Por fim, a mensagem do Evangelho redime o ser humano do pecado e glorifica a Deus. Pedro chama os mitos dos falsos profetas de fábulas engenhosamente inventadas, e afirma que os apóstolos se recusaram a seguir estas fábulas e rejeitaram a sua suposta autoridade. Mas eu sou apóstolo.
bispo, pastor, mestre, evangelista, o que você fala? O que a pessoa está falando? Ela está proclamando as verdades das Escrituras ou fábulas? Se são fábulas, descarta. E é tão interessante o Evangelho, que quando você começa a falar do Evangelho para a pessoa, mesmo que a pessoa tenha um pressuposto todo de uma vida em igrejas neopentecostais, quando a verdade entra, aquilo cai como um raio, e é uma mudança que é vertiginosa. A pessoa não consegue mais. Há aquela luta, aquela dificuldade, você parece aquele peixe querendo fugir do anzol, mas depois que você viu que você está fisgado, já era. Você não quer mais voltar. A famelinha é forte mesmo. Mas é a palavra, Nicolas. Não é eu. É uma palavra que você e qualquer pessoa pode proclamar. Essa palavra tem autoridade para mudar os corações. Aleluia. É essa que muda os corações. Aleluia. E eu não estou exaltando, mas me alegro em falar, poxa, quando eu vejo uma pessoa basicamente nova na fé, como a Aisla, intentando fazer um jejum, para mim é alegria. Não estou falando besteira. Eu estou trazendo uma coisa que é conflitante com o que o mundo fala. E as pessoas elas estão abraçando, mesmo nós, um pequeno número. Nós estamos sendo preparados para grandes coisas. Não para ficar rico, pode ser que fique, mas não é esse o foco. Não sei quanto tempo a nossa igreja vai ficar aberta, não sei quanto tempo a gente vai caminhar junto, mas o tempo que a gente caminhar tem que fazer diferença nas nossas vidas. Amém. Paulo afirma que os apóstolos eles se recusaram a seguir essas fábulas humanas e rejeitaram a sua suposta autoridade. E aí ele finaliza esse versículo dizendo, mas sim, não por fábulas engenhosas, mas sim por tê-lo visto com nossos próprios olhos em todo o seu esplendor. Nós não vemos Cristo em todo o seu esplendor. Talvez um ou outro possa ter uma experiência sobrenatural, mas não é a regra. A regra da fé é a gente crer sem ver. Aleluia. Mas a mesma palavra que Pedro falou, tendo visto, ela tem a mesma autoridade quando você fala sem ter visto. Porque a palavra é inspirada por Deus. A ênfase está na expressão testemunhas oculares. O termo aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Na literatura grega é usada para que homens, depois da sua iniciação, tenham permissão de conhecer os mistérios de uma seita. No verso 16, porém, não depende desse uso grego, pois o contexto histórico fala de 3 homens que viram aquilo em espírito e em verdade, e eles atestam isso. E eu volto a dizer, você pode não ter visto Cristo, mas quantas coisas Deus já fez na sua vida? O que é que, de onde você veio? Quando eu olho, e quando as pessoas vêm e olham vocês aqui na igreja, eles não sabem de onde vocês vieram. Cada um tem uma história em particular. Muitas dessas histórias, elas são as histórias que, para os outros, elas podem ser extremamente agressivas. A gente olha para o irmão do lado, parece que eu olho assim a Aisla e falo assim, olha que menino, ela foi criada numa família toda religiosa, e a Aisla, ela estudou nos melhores colégios, e ela ia de motorista lá para a escola, entendeu? Vai sentar com ela para ver a história dela, onde que ela passou, o que ela fez, e cada um de nós tem a sua história. Nós somos testemunhas oculares, não de um Cristo ressurreto, mas de um Cristo que está nas Escrituras e que Ele age nas nossas vidas. Amém. O testemunho é um testemunho tão forte como o de Pedro. Você falar de onde você veio e o que Deus tem feito na sua vida é algo poderoso. E se você coloca a palavra de Deus, ainda tem o poder salvífico. As pessoas elas vão ser resgatadas para Cristo Jesus. O relato da transfiguração não tem a ver com seitas, dos mistérios dos gregos. Os apóstolos eles foram testemunhas oculares da majestade de Jesus. Trata-se precisamente desse testemunho da história, de uma história vivenciada pessoalmente, não de mitos imaginados, mas com sabedoria humana. E quando nós vamos em Atos dos Apóstolos, a gente vê mais de 500 pessoas vendo Cristo sobrenaturalmente ser levado pelos ares. E quando a palavra de Deus fala 500 ali, está falando de homens.
E se a gente for multiplicar por pelo menos 4, nós estamos falando de mais de 2.000 pessoas que atestaram aquele sobrenatural de Deus. Será que isso não alcançou outras vidas? Será que quando as pessoas falavam, que Jesus... Não, cara, eu vi. Poxa, pera um pouquinho, esse cara nunca mentiu para mim. Esse cara andava comigo, ele brincava comigo, ele jogava bolinha de gude comigo. Se ele está falando isso que é verdade, eu vou acreditar naquilo. O termo usado para designar os mitos inventados não precisa ter conotação depreciativa. Nesses mitos, o ser humano, dependendo do nível cultural, de forma mais grosseira ou refinada, expressa a sua visão do mundo, seu pensamento, sua vida e morte, seu pensamento religioso, seu entendimento de Deus. Então, não é que a gente vai depreciar o que eles estão falando, mas nós conhecemos algo muito superior a isso. E nós não podemos nos deixar, a Melissa leu um texto hoje, ela citou um texto falando sobre o pecado, ele nos envolvendo como se fosse uma corda. Estava olhando lá na internet, mostrava lá uma sucuri que enrolou na perna, não sei de quem lá. Nós não podemos permitir que as coisas que nós já nos desvencilhamos, eles venham novamente nos assolar e nos trazer de volta. A palavra de Deus usa a expressão de volta ao vômito. Uma coisa que já foi regurgitada como uma coisa que estava te fazendo mal. Você não pode voltar novamente àquilo. Você que foi tratado da ira, não volte à ira. Você que já foi tratado da pornografia, se afaste disso. E nós temos que continuar lutando para tentar manter a nossa limpeza, a nossa pureza e a nossa santificação. Contudo, possuem todo o mesmo defeito. Foram imaginados por seres humanos. Apesar desses homens estarem falando de algo que eles acreditam, eles estão errados. E nós temos que apresentar a verdade do Evangelho. Não há necessidade de testemunhas para eles. Eu acredito que tinha o Minotauro. Eu acredito que quem criou o mundo foi Zeus. Mamãe estava atestando que estava conversando com um parente e eles não acreditam em absolutamente nada. Ele acredita que é a ciência. E nós temos que entender que a diferença deles para nós é que eles não têm o Espírito Santo. E você tem. E você vai ficar com essa joia guardada no seu coração. Por quê? Porque você não vai ter um aluno a mais de luta, ou você não vai vender uma flor a mais, ou você vai perder um negócio, ou você vai perder um amigo, ou não vai querer, uma pessoa não vai querer mais se relacionar com você. Será que é isso que a vida se resume? Será que a sua vida se resume a você passar dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano, até que venha a morte? Será que é isso? Será que Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário para que a sua vida ela se resumisse a isso? Eu creio que não. Homens e homens, eles migram pelo mundo, acolhidos e repetidamente reconfigurados, falando por si mesmos. Mas o testemunho de Jesus é tudo menos um mito. Para o mito não existem testemunhas populares, mas para o poder e a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Você tem que falar que Jesus está voltando. Esse Rude Cruz que nós cantamos e outros hinos que vem com essa pegada, nós temos que ter isso como uma forma de discurso perante as pessoas. As pessoas elas têm que ouvir do Evangelho, mas não vão me chamar mais, não vão me convidar mais. Tive o prazer de encontrar um primo meu ontem, e ele falando do cristianismo que ele acreditava. E aí eu falei assim, você se incomoda que eu te corrija? Ele falou não, e aí eu fui corrigindo ele no discurso dele, mas ele poderia ter se ofendido. Entenda que nós temos oportunidades ímpares de falar com as pessoas. Pode ser que você nunca mais venha a falar e encontrar a pessoa. E eu vivi isso com a minha tia, já disse isso para vocês. Ela estava lá na casinha de repouso, achamos que era o melhor para ela, e a gente tinha um contato. A última pessoa que falou de uma maneira saudável com ela, eu creio que foi a Rosângela. Mas eu estava tratando de um momento ali de que ela estava tendo uns surtos meio psicóticos. Ela estava batendo as enfermeiras, então meu tratar com ela era duro. Eu nunca tive a oportunidade de, no final da vida dela, nos últimos momentos, falar para ela que eu a amava. Esses momentos, eles passam assim. Eu lembro quando aconteceu o enterro lá, o falecimento do irmão do Ares.
Eu tenho certeza que o Alisson nunca imaginou que ele nunca mais veria o seu irmão. Quantas situações? E podem ser situações de vida e morte, mas podem ser situações apenas de afastamento pessoal. Foi o que nós temos feito com esse tempo. Na pessoa de Pedro, uma dessas testemunhas oculares se apresenta hoje para a igreja. Você é convidado a falar de Jesus, mesmo sem tê-lo visto em carne. Nós não vimos Jesus Cristo em carne, mas nós temos a palavra de Deus, que representa Jesus Cristo ressurreto, uma palavra que tem poder para mudar vidas. Tem pessoas na sua família que precisam ouvir de Jesus, e você tem que se calar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos, Pai querido, porque a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Pedimos, Pai querido, que nós sejamos constrangidos a viver, Pai querido, para o Senhor, pelo Senhor. Que nós possamos, Pai querido, atestar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, nós temos que trabalhar. Sim, nós temos que estudar. Mas acima disso, Pai, nós possamos olhar para o eterno. Nós possamos olhar, Pai querido, para aquelas pessoas com quem nós convivemos, com um olhar de misericórdia, e não permitir que essas pessoas elas continuem caminhando numa trilha, Pai querido, que vai culminar no inferno. Nós, Pai, temos responsabilidade em relação a essa situação. Que o Senhor possa nos constranger, que nós possamos, Pai, sim ter paz em Cristo, mas também levar a Tua paz àqueles que sofrem e padecem. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. O amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz. O Senhor nos abençoe.